Nós temos aqui então um trecho de um texto do Fernando Pessoa, e ele diz aqui, ele faz aqui nesse texto algumas perguntas. Essas perguntas, seria o fogo em minha casa? Ou a pergunta final ali, né? Que fonte secreta, mas tão minha, se me havia secado na alma? Bem, são essas interrogações como um autoquestionamento, porque todas essas interrogações ele se faz, né? Ele faz a si mesmo, inclusive com o emprego de primeira pessoa do singular, né? Minha casa, meus manuscritos, né? Então, me fazia, a gente tem aqui esse emprego da primeira pessoa, e é isso que nós temos que analisar, né? Quais são as marcas textuais em que fica evidente que essas interrogações, esse autoquestionamento, e com verbos aí, né, no futuro do pretérito, elaboram hipóteses? Que tipo de hipótese a gente pode elaborar a partir de que linha de pensamento? Funções da linguagem. Então, essa aqui é uma questão de função da linguagem. E nós temos aqui algumas maneiras de organizar a nossa linguagem de acordo com o objetivo comunicativo. Então vamos começar lá pela letra A. Aqui diz que essas perguntas, a hipótese que a gente pode levantar a partir dessas perguntas é que a função é uma função fática da linguagem, ou seja, uma busca da gente tentar ali testar a eficiência do canal de comunicação. Então, quando eu digo, por exemplo, pelo telefone, alô, eu não quero exatamente saudar a outra pessoa, mas testar a eficiência desse canal de comunicação, e por isso a pessoa me responde ali, né? Eu estou testando esse canal de comunicação. Essa é a função fática da linguagem. Aqui no texto, a gente não tem esses questionamentos, esse auto-questionamento como teste, né, de um canal de comunicação com o meu emissor. Então aqui a gente já pode descartar. Aqui eu não estou testando nada, eu estou fazendo algumas perguntas, mas não com esse objetivo comunicativo. Na letra B, nós temos aqui outra função da linguagem, uma função conotativa, conhecida também como apelativa da linguagem, ou seja, é uma tentativa de persuadir, de convencer o meu emissor, né, ao código da mensagem, né, uma caracterização ali, tentar convencer o meu emissor, o meu interlocutor, perdão, da característica, né, dessa função da linguagem. Aqui também ele não tenta convencer ninguém. Inclusive ele faz essas perguntas não tentando convencer a si mesmo. Ele faz essas perguntas como uma pergunta ali para si mesmo, uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica. Será que, né, seria fogo? Como é que isso me fazia estarrecer? Então aqui também eu não tenho nenhum tipo de convencimento, já que eu não tenho inclusive um interlocutor a quem convencer. E não é a função de aqui convencer a si mesmo. Vamos pular lá para a letra D. Na letra D, a gente diz aqui, né, de uma informação objetiva, ou seja, quando eu tenho uma informação objetiva, por exemplo, nos meus livros ali de história, nos meus livros de filosofia, ou num jornal que me informa alguma coisa, eu tenho uma informação objetiva. Essa informação objetiva, então, é da função referencial da linguagem. Aqui não é um tratado sobre si mesmo, ou sobre fazer perguntas, ou sobre autoquestionamento.
Então, aqui eu não tenho uma informação objetiva, não tenho a função referencial da linguagem. Na letra E, diz que é uma explicação, uma definição, ou seja, o que eu estou falando aqui, né, é o código usando o código para explicar o próprio código. Isso se chama função metalinguística da linguagem. Então, quando eu tenho uma função metalinguística, por exemplo, nas gramáticas e dicionários, eu uso a língua, ou seja, o código, para explicar o próprio código. Não é o que acontece aqui. Aqui ele não é um dicionário, ele não está fazendo aqui um listado e tentando aqui descrever cada coisa. Portanto, o que nós temos aqui quando ele faz essa autoindagação, esse autoquestionamento, nós temos a função emotiva ou expressiva da linguagem. É a função que nos vai dar aí emoção, expressividade de quem enuncia, né, a mensagem ao seu interlocutor, que neste caso é ele mesmo. Então, o que nós temos aqui é a C. O que ele está fazendo aqui é tentando se emocionar com as suas próprias perguntas.